Gente, o Dia Mundial do Sorriso é comemorado desde 1999. Todo ano, na primeira sexta-feira de outubro, que vai ser o quê? Amanhã. Olha o sorriso aqui no rosto. A data lembra a importância de um gesto simples, é muito fácil, né? Você sorrir e que agrada a todos e faz o mundo muito melhor, não é verdade? Mas para manter o sorriso em dia, tem alguns cuidados que são fundamentais. Então, para falar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui nos estúdios do Notícias do Bem a odontologista Simone Zaquet. Simone, seja muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios. É um prazer receber você presencialmente, né? Para falar a respeito desse assunto que é tão importante, porque afinal de contas, nada paga um sorriso, principalmente quando a gente está estressado, quando a gente precisa receber um sorriso, não é verdade? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Um prazer todo meu. Eu gostaria de começar pedindo para você explicar para a gente, então, quais são as principais dificuldades para a gente abrir o sorriso com tranquilidade. Porque você tem essa coisa assim, eu quero sorrir, mas aí, assim, tem uns fatores que podem levar você a falar... Não é todo mundo aquele que sorrisinho amarelo, com facilidade, né? O sorrisinho de canto de boca. Como é que a gente garante, ou como é que a gente pode garantir quais são os cuidados para a gente ter um sorriso aberto, para a gente ter um sorriso fácil e agradável, como o da Tainá aqui, por exemplo? Então, o sorriso, ele é uma expressão, né, do nosso sentimento de alegria. Assim, existem fatores que levam a pessoa a se sentir bem, né? O que é saúde, né? Você sorrir com tranquilidade. Primeiro, você deve mostrar que você tem saúde, né? E a saúde, muitas vezes as pessoas falam, começa pela boca. A saúde também de poder falar, pronunciar as palavras, né? Sair os sons, né? Sem sibilar. Então, não é só o aspecto estético, mas também as funções que a nossa boca exerce, né? Toda a fala, a mastigação, né? A saúde começa pela boca também, quando você consegue mastigar bem os alimentos, né? Já começa a digeri-los, né? Através da saliva, né? E misturá-los com a saliva. Então, isso é o que garante um sorriso tranquilo, ter saúde. Muito bom. E assim, como tudo no nosso organismo, né? Nascemos e aí tudo começa a acontecer, né? E o cuidado, ele deve ser ali desde pequenininho, né? Já começar desde cedo cuidando, pensando às vezes mais mesmo nessa saúde, com todos os problemas que podem ser adquiridos, do que normalmente, muitas vezes, só pela questão de vaidade, ter um sorriso branquinho, que muitas vezes pode estar escondendo vários problemas, não é mesmo, doutora? É verdade. A criança, quando ela erupciona o primeiro dentinho, quando aparecem os primeiros dentinhos na boca, os pais ou responsáveis, eles devem sim fazer o acompanhamento com odontopediatras, que são os especialistas, né, para atendimento infantil. E os odontopediatras irão fazer todas as recomendações, todas as observações, para que essa criança tenha um desenvolvimento, né, de suas dentições, né, as erupções desses dentes, elas serão mais tranquilas, serão acompanhadas por esse profissional. Certo, doutora. A gente, quando pensa no sorriso, a gente pensa, obviamente, nos dentes, né? Mas a saúde bucal vai muito além, né? Na verdade, tem outros aspectos que precisam ser levados em consideração e que podem levar a situações graves, né? Como o caso das gengivites, por exemplo. Com certeza. Além de cáries, né, são doenças relacionadas, né, com a boca, né? Cáries, doenças nas gengivas, começa com a gengivite. E, infelizmente, essas doenças dos tecidos gengivais, elas não são muitas vezes percebidas, porque não geram dor, né? Não ocasionam dor. E aí a pessoa, muitas vezes ela se descuida, não faz aquelas visitas periódicas, né, ao consultório odontológico, e o processo ele vai ficando crônico. Então, assim, o que chama a atenção, nossa, é que muitas vezes as pessoas acham comum ter um sangramento gengival e não acha comum ter um sangramento na pele. Se fosse um sangramento de pele, todos correriam para um médico procurando uma ajuda, um tratamento. E parece que o sangramento gengival ele é aceito pelas pessoas, né, dentro de um limite de tolerância, como se aquilo ali não fosse gerar nenhum problema adicional, né?
É verdade. Olha, muito bem colocada essa questão, né? E aí eu queria saber mais ou menos assim, para a gente ter uma noção, qual que seria essa periodicidade e esse sangramento. Eu vou fazer uma outra pergunta também dentro. Sabe quando a gente vai passar o fio dental? Muitas vezes, ou quando na própria escovação, às vezes a escova pode estar, às vezes, não sei, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu acho, sobre as hastes ali das escovas, né? Mas a questão, as cerdas, né? Mas a questão, às vezes, esse sangramento que a gente tem, quando é aquele de alerta e quando é um episódio à parte, bateu a escova ou a escova estava um pouco durinha, qual é o momento de ter essa alerta, assim, de ficar em alerta, doutora? Então, qualquer sangramento na gengiva, ele deve ser considerado, ele é importante, deve ser visualizado por um profissional, né, para que esse tratamento seja desenvolvido, seja colocado, né, algum tipo de tratamento para o paciente. E os sangramentos, eles são percebidos, geralmente é na escovação e no uso do fio dental, né? O uso do fio dental, ele é importantíssimo. Muitas vezes as pessoas acham que é um ponto facultativo na hora de fazer a higienização. Não vou usar fio dental. Não vou usar o fio. Então, com certeza, o fio dental, eu sempre explico, use primeiro o fio e depois faça a sua escovação. E esse sangramento, ele deve ser observado porque, às vezes, a pessoa ela tem uma característica, se for um fumante, por exemplo, o sangramento vai ficar mascarado, ele não vai aparecer, né, para a pessoa que é tabagista, né? Ou então, se é uma pessoa que tem uma alteração hormonal, como uma grávida, aquela gengiva vai sangrar com mais facilidade, ela pode sangrar com mais facilidade devido às alterações hormonais. Então, esse sangramento ele deve ser observado em todo o tempo, não apenas, não só durante a escovação, principalmente o uso do fio dental também vai aparecer. Doutora, a senhora trouxe uns modelos aí, né, de dentição que estão com características de gengivite, né? Eu vou pedir pro Gustavo abrir a tela aí para a senhora poder mostrar para a câmera lá. Vamos ver se a gente consegue ver direitinho. Ok. Aqui, na verdade, mostrando os estágios de desenvolvimento da gengivite, no caso, tá? Então, aqui mostrando ainda uma situação de normalidade, de saúde. O que a gente deve olhar? A textura da gengiva, né? O volume, a cor, né? Se ela não está com nenhuma supuração, se ela não está subindo, né? Se ela não está mostrando partes que não deveriam ser mostradas dos nossos dentes, né? E, assim, a condição local que faz com que o fator local que faz com que se inicie uma inflamação gengival é a conhecida e a famosa placa bacteriana. Então, a placa, ela é um fator... todos nós temos placa, formação de placa bacteriana, porque nós temos bactérias na boca. Então, esse filme de saliva que vai se formando na superfície do dente, esse filme ele vai chamando eletroquimicamente, né, para que essas bactérias vão se aderindo e nas áreas que você consegue limpar, que são as áreas grandes, né, lisas, você consegue passar a escova e limpar. Mas muitas vezes, naqueles cantinhos, naqueles contornos, entre um dente e outro, onde somente o fio dental ou uma escova interdental consegue limpar, né, essa placa ou essas bactérias, elas vão ficando, elas vão permanecendo. E à medida que essa placa vai ficando e vai permanecendo, a gengiva vai sentindo, então, a presença dessas bactérias. E ela vai, então, mudando a textura dela, ela vai mudando o volume, ela vai mudando a cor e ela vai ficando mais inchada, né? Ela vai ficando com um aspecto mesmo de inflamação. E a gente olhando assim por fora, né, não existe assim nenhuma alteração significativa. Pode estar um pouco mais vermelhinho só. Isso, mais vermelhinho. Mas o problema é quando sai essa gengivite, ela permanece durante um tempo, ela fica crônica e ela vai então passando essa inflamação para os tecidos de sustentação dos nossos dentes. Então aqui, ó,
é como se a gente tivesse descolado a gengiva e nós estamos vendo, então, um processo inflamatório que está por baixo dessa gengiva, atingindo as raízes dos dentes e o pior de tudo, ela vai atingindo o osso de sustentação desses dentes. Então, o que segura, o que firma um dente na boca é exatamente esse osso, onde o dente está implantado naturalmente. Se ele, por causa de uma inflamação, né, nos tecidos gengivais, nesse tecido de proteção, né, do dente, chamado de periodonto, se ele vai sendo destruído lentamente, gradativamente com essa inflamação, nós vamos tendo, então, essa perda óssea. E essa perda óssea, infelizmente, ela é irreversível. Aqui num estágio mais avançado, onde a gente vê um inchaço muito maior, uma vermelhidão muito maior, né? Esse osso ele vai sendo, olha, levado embora, vai sendo destruído. Então, à medida que esse dente ele vai perdendo o suporte dele, ele vai ficando com mobilidade. E isso muitas vezes é silencioso. Ela é silencioso nos pacientes, por exemplo, que têm acometimentos sistêmicos, como um diabético, como uma pessoa que tem um sistema imunológico deprimido, quem está usando tratamentos com quimioterápicos, pacientes que têm complicações, né, por conta do HIV. E outras tantas situações que são sistêmicas, mas que vão afetar diretamente na sua saúde bucal. Entendi, doutora. Rapidamente, a senhora trouxe várias escovas aí. Eu queria que a senhora explicasse, ainda que, claro, que uma explicação mais completa demoraria muito mais tempo, né? Mas eu queria que a senhora explicasse as diferenças das escovas de dente, né? Porque às vezes a gente chega no mercado e fala, vai essa mesmo aqui porque tá mais barato, né? A gente vai pelo preço e muitas vezes não é o ideal. E tem escova aí que eu nunca vi. Porque tem uma série de questões, né? Explica pra gente, doutora. Então, a escova dental, quando você chegar na prateleira do supermercado, a primeira coisa que você vai avaliar, a maciez da cerda. Então, verifique se a cerda é macia, se ela tem uma quantidade boa de cerdas, né? E se essas cerdas são macias. A segunda característica da sua escova dental, ela deve ser o tamanho da área, né, usada para escovação, da cabeça da escova. Então, não adianta você comprar uma escova gigante, enorme, se ela não cabe na sua boca, se ela não vai alcançar aqueles cantinhos escondidos, se você não vai conseguir limpar o seu aparelho ortodôntico e os dentes, né? Ou então próteses que você possui, né? E, por exemplo, quem tem prótese sobre implante, né, sobre implantes, existem escovas especiais, né, que vão limpar, fazer, né, a higienização dessas próteses. Limpar por exemplo, a língua também. Então, nós temos raspadores de língua, né, que são especiais, que foram desenhados, né, para tirar toda essa placa bacteriana também que está sobre a superfície da língua. Então, observe esses dois pontos, né, a maciez das cerdas e o tamanho, né, da escova, né, o tamanho da cabeça da escova. E o que mais, doutora, que a gente poderia citar dessas escovas que a senhora trouxe pra gente? Quais as outras dicas? Existem vários tipos de escovas para alcançar lugares difíceis, né? Lugares distantes. Tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, porque sentem ânsia de vômito, vão limpar na parte interna, né, perto da língua, e aí quando passa a escova, a pessoa faz ânsia de vômito. Então, o importante é adequar, né, a escova à sua condição, personalizar, né, individualizar a escova para que você tenha uma escovação eficiente, eficaz e remova, né, e limpe bem essa placa bacteriana que se forma sobre os dentes todos os dias, para que você tenha saúde. Lembre-se de limpar a língua, lembre-se de usar o seu fio dental. Toda vez que você se alimentar, deve escovar, deve passar o fio dental, né, e antes de dormir, deve ser aquela limpeza a melhor que você puder fazer, para você não ir dormir com o inimigo, não dormir com as bactérias aderidas na superfície, né, dos dentes, e elas vão estar trabalhando ali a noite toda, e transmitindo, né, algum tipo de problema para você.
Muito bom. E, doutora, para a gente encerrar, assim, qual é o tempo que as pessoas já podem se programar para estar sempre visitando o profissional ali, para fazer aquela visita diária, limpeza básica, para não ter um problema que se agrave, né? Como nós vimos que foi explicado. Sim, o tradicional é a visita a cada 6 meses. Mas tem pacientes que precisam estar a cada 60 dias no consultório. Depende do processo que você possui. Por exemplo, se você é um doente periodontal, né, já tem perdas ósseas, né, já tem recessões, né, ou doenças que são regulares, né, na sua vida, que você não tem como... Aliás, não tem tratamento, não tem como se livrar definitivamente dela, mas precisa de estar fazendo prevenção. Eu recomendo 2 meses, 3 meses e não 6 meses. Tá? Mas basicamente 6 meses é o... Basicamente... Vale para quem não tem problemas graves, né? É o tempo de você também manter a limpeza e manter, enfim, a observação, né? Ver se está tudo bem, enfim, porque às vezes a gente... Interromper um processo que está no início também, né? Vai que começa algum problema e você precisa estar... E quanto antes você fizer a detecção, né, do problema, melhor, né, da doença, melhor. Para manter o sorriso em ordem. Exatamente. As pessoas... Sorriso todo dia do sorriso. Amanhã todo mundo já está sorrindo super leve, tranquilo, ali com a consciência tranquila. Mas assim, existe ainda essa dificuldade das pessoas buscarem ainda. Sempre deixa para o limite da dor. Tá doendo, quando não está aguentando, encheu o rosto, tipo, eu não consigo falar. Aí agora eu procuro o profissional. Só complementando, ou isso seria uma coisa de gerações, por exemplo. Porque assim, a minha geração, por exemplo, era uma geração que tinha muito medo de dentista. Né? Porque, enfim, a gente ia no dentista para arrancar o dente. Você não viveu isso, né? Mas, hoje tem tanto equipamento, tem mas tudo tão... as novas gerações, né? Os jovens, a gente já teve a preocupação de levar os nossos filhos desde muito cedo para as cadeiras dos odontologistas. Essa coisa, só complementando, essa coisa da geração ainda assusta um pouco? É mais difícil trabalhar com a turma mais velha, doutora? Eu acredito que ainda tem, né, muita dificuldade mesmo para essa geração, né? Mas graças a Deus essa mentalidade tem sido mudada, né? Eu tinha um professor, né, na faculdade, né, já idoso, e ele tinha o maior orgulho de mostrar que ele tinha dentes naturais, que ele não usava dentadura. Ai, que legal. Antigamente, as extrações dentárias eram tratamentos, né? E aí chegava no fim de linha, a pessoa colocava uma dentadura e ponto final. E às vezes até recomendava, tipo assim, vamos tirar tudo e vamos botar a dentadura que é mais fácil. O problema resolvido. Chegava nesse ponto. Exatamente. Eu não quero sentir mais dor, quero colocar uma prótese, né, uma dentadura e pronto. Mas, na verdade, né, hoje, com o advento dos implantes dentários, né, até mesmo a forma de você controlar a ansiedade do paciente no consultório, né, com sedação, né, com uma boa analgesia. Então, o bicho-papão, assim, de ir ao dentista, ele tem sido lentamente, né? Ele tem... Os pais também têm levado mais frequentemente seus filhos, né, desde muito cedo, né, para ter contato com esse profissional. Então, à medida que as pessoas elas vão transmitindo conhecimento, tranquilidade, né, e os profissionais também se capacitando para oferecer um tratamento da melhor maneira possível, sem dor, né, sem desconforto, é claro que as pessoas elas vão rompendo essa barreira. Tá certo. Ótimo. Doutora, obrigado pela sua participação com a gente aqui ao vivo, né? O pessoal tá interagindo aqui no chat também. A Maria das Dores, ela fez um comentário assim, ó. Bom dia, né? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença, Toda né? razão, doutora. Obrigado, então, pela sua participação com a gente aqui. Feliz dia do sorriso pra gente, então, amanhã, né? Para todos nós.